O Boi de Mamão é uma manifestação da cultura popular que abrange teatro, dança, música e artes plásticas. Este folguedo catarinense possui uma origem mesclada por diversas outras culturas através do tempo. Os registros indicam que a brincadeira começou em Florianópolis, mas se espalhou por toda Santa Catarina. Em Criciúma, o boi de mamão foi praticado por diversos grupos, entre eles o boi de mamão do Seu Dalêncio, o boi de mamão da FUCRE Unesc, Grupo Cultura Mamoeira, diversos grupos de boi de mamão escolares, como o Boi do Heriberto, e certamente há vários grupos de boi de mamão que não foram registrados e se perderam com o tempo, o que nos leva a refletir. Em Criciúma tem boi de mamão ou é folclore? Para responder essa pergunta, a nossa equipe foi conversar com populares de Criciúma e região que tiveram suas histórias cruzadas com o boi de mamão de alguma forma. E naquela época meu pai era mineiro também. Então ele se dava com os caras aí. Os caras diziam, nós vamos, seu Gerardo, então leva lá o menino lá seu também para ver o brincadeira do boi de mamão. Aí eu ia, né? Eu tinha essa idade. Estava com uma média de 8, 9 anos e ia ali assistir. E eu aqui que eu vi só ali mesmo que sempre teve brincadeira de boi de mamão. Umas 4, 5 famílias que tinha, os mineiros, porque o caminhão é que levava os mineiros a trabalhar. E onde eles trabalhavam era na Mina do Mato. CBCA é o nome da mina. Então, nesse tempo. Brincava, e enquanto ele cantava, depois dizia, vocês cuidado que nós vamos soltar a mula manca. E essa mula manca eles assustavam, você dizer que ela era brava, não sei o quê. E soltava a mula, aí só disseram, vai sair a mula manca. Aí soltaram a mula. E a mula, ela puxava uma perna. A mula manca, ela tendia para um lado. Então ela fazia aquele, tipo como aleijado de uma perna, né? E saía naquela roda e espalhando a gurizada. E nós tínhamos medo porque ela tinha um freio, e no freio dela tinha uns dentes bem feios, né? Feito a boca aberta, né? Aí nós se quebrava tudo, né? Caía tudo pro mato. Aí voltava tudo de novo. Essa história aí foi em 1945, 1950, mais ou menos. Eu acompanhei muito tempo essa brincadeira de boi de mamão, né? O falecido Dalêncio que foi um que trouxe para cá essa brincadeira para nós, onde a comunidade apoiava bastante o trabalho que ele fazia. E Santo Antônio, na época, era uma época que não tinha um desenvolvimento, né? Não tinha iluminação pública, não tinha nada naquela época. Era uma época de antiguidade, acho que na década de uns, bota por 70, ou até por aí, 74, uma coisa assim. Foi uma época que fazia muito bem as festas. O falecido Dalêncio organizou essa festa de boi de mamão, onde tinha o boi, né, aqui, a cabrinha, a nega Mariana, o bicho urso, o ouriço, né? Tinha vários bichinhos que faziam a brincadeira. E as cantigas, é muito bonita também, né? O canto da brincadeira de boi é muito bonito. Era bem organizado. Mais ou menos no ano de 80, conheci uma pessoa que comandava um tal de, o nome dele era Antônio, também mesmo nome meu, mas o apelido dele era Dalêncio. E a gente, naquela época, ele criava muitos tipos de trabalho e criou esse trabalho do boi de mamão. Então ali ele juntava a população e ali ele fazia aqueles grupos e trazia aqueles bichos, ao qual tinha o boi de mamão mesmo, a nega Mariana, tinha o cavalinho,
tinha cabrinha e outros bichos. Então aquilo ali anos atrás era o nosso divertimento. Além do boi do seu Dalêncio, também havia naquela época o boi da Fucre, regido pelo mestre Edi Balotti. Imagina isso, é lá na década de 80, né? A universidade, uma universidade comunitária, na época a gente ainda chamava FUCRE, né? Era faculdade ainda, eu estou aqui na década de 80, 1983, 84, e esse boi, ele era confeccionado com os alunos, né? Então de turma para turma esse boi ia se estruturando um pouco mais, sempre com a exigência do professor, né? O professor Edi era realmente muito exigente para que a gente conseguisse, né? Colocar nesses personagens uma questão bem regionalista também, né? E a gente saía apresentando boi de mamão. A gente saía apresentando na época, se comemorar, porque Criciúma completou os 100 anos, né? Isso na década de 80. E as cidades vizinhas foram, então, completando os seus 100 anos. Então, tinha muitas festas comemorativas, né, alusivas a esses 100 anos, e o boi era uma atração bastante importante, assim, nesses eventos. Antigamente, em Criciúma, o boi de mamão era geralmente visto nas ruas à noite, dançado por grupos independentes, formados, em grande maioria, por adultos. Mas nos dias de hoje, há mais grupos de bois escolares do que grupos adultos, pois, nos últimos 20 anos, as escolas foram responsáveis por não deixar o boi morrer na região de Criciúma, como, por exemplo, o boi de mamão da Serafina, regido pelo professor Marcos. E o boi de mamão surge nas minhas aulas de arte a partir dos estudos da cultura popular, especialmente a cultura popular catarinense, né? Conhecer um pouco mais das nossas matrizes estéticas e culturais. E aí o boi de mamão é nosso, é catarinense. E quando a gente vai pesquisar para preparar esse conteúdo para as aulas com os estudantes, começa a se deparar com um histórico assim desse chamado boi do interior, para essas regiões nossas que não são banhadas aí pelo mar, e o rastro deixado por grupos de boi de mamão que já funcionaram em escolas e nas comunidades aqui de Criciúma e arredores. E isso motivou-me a trazer para a escola essa cultura de uma forma mais viva, mais ativa, especialmente também pela oportunidade de colocar em prática com os estudantes as várias linguagens da arte que o boi de mamão possibilita. E eu considero isso de uma riqueza tremenda, e a cultura popular em tantas outras manifestações de outras regiões do nosso país trazem essas múltiplas linguagens, né, essa interdisciplinaridade dentro das áreas, dentro da nossa área de arte, né, com a música, a dança, o teatro dramático, como é chamado boi de mamão. Isso me atraiu. Aí eu começo como professora de arte, trago o projeto para a escola, e aí isso começa a cativar os alunos, né, com um pouco de dificuldade, mas daí quando tu traz isso para a escola, os alunos começam a estabelecer relação com a família. Porque tem um pai que já dançou, porque tem um avô que conhece, porque tem nossa, que legal que a escola está falando sobre isso é da minha época, isso eu já fiz. Isso aos pouquinhos, porque foi um processo ele não é muito rápido, ele vai acontecendo assim de forma gradativa, né? Mas ele vai cativando as pessoas. Essa é uma das belezas do boi de mamão, né? Essa relação. Assim. A gente tem um projeto que chama Boi de Mamão na Comunidade, Intercâmbios Culturais. Eu acho que isso fala um pouco o que é a escola e a universidade, né? Há um intercâmbio, assim, e são intercâmbios de diferentes saberes. Nós tivemos a experiência no Heriberto com a Cat e o Vinícius, por exemplo, né? Eles estavam no ensino médio, resistiram um pouco o início do boi de mamão, depois eles vão tomando gosto, né? E aí eles fazem isso crescer, né? Dentro deles. E aí eles cativam outros jovens também para desenvolver esse trabalho, né? Que estão hoje já trabalhando com isso, né? Acho que essa relação escola, comunidade e universidade
nessa história deles, isso é muito forte, assim. Oi, eu sou a Kathleen Eu sou o Vinícius. e a gente é o Cultura Mamoeira. O Cultura Mamoeira, ele nasceu oficialmente em 2020, mas a nossa história é um pouco mais antiga. A gente gosta de dizer que a gente carrega na bagagem a tradição dos nossos mestres. A gente começou a dançar o boi de mamão, brincar o boi de mamão na escola Heriberto Wills, com a professora Silemar, nossa mestra. E a Silemar aprendeu a dançar o boi com o mestre de Balode e passou pra gente toda essa bagagem, essa tradição e esse estilo de brincar que ele descreve e desenvolve aqui na nossa região, esse boi mais colorido, esse boi dançante, com tambores. E junto com isso a gente acaba conhecendo o Zé do Boi também, que vem mostrando pra gente muita coisa, ensinando muita coisa também pra gente botar a gente nessa brincadeira. Acaba conhecendo a história do mestre D'Alenço através de alguns outros brincantes, incorporando essa história também no nosso boi, tentando trazer o nosso boi o mais possível da nossa região. Um boi de mamão que tente trazer a brincadeira como ela era brincada antigamente, com uma roupagem nova para novas crianças, adultos e todo mundo que for olhar a nossa apresentação. Nesse ano de 2024, o Grupo Cultura Mamoeira tem desenvolvido algumas pesquisas voltadas para o boi de mamão na educação. A gente também tem desenvolvido alguns projetos que a gente foi contemplado e também criamos novas apresentações em novos formatos diferentes. Cada boi de mamão é único e diferente, feito de acordo com as necessidades e possibilidades de cada grupo. O boi ele fazia caprichado. O boi era bem caprichadinho. Ele era feito de bambu, né? Arqueadinho certinho, ajeitadinho. E a cabeça do boi era bem feitinha. Bem feitinha, vinha com a estrela na testa, né? A cara do boi era branca com pintinha preta assim, né? E ficava muito bonito. A Nega Mariana também, ele fazia uma boneca muito alta, né? Bonita, ela toda pintada de batom, era bonita, bem ajeitada mesmo. A cabrinha também, era um pano, feito um molde do mesmo jeito de um boi, mas ela era com um pano assim bem colorido, bonito assim, né? Com um plano branco com bastante estrelinha assim, preta, bonita assim, bem ajeitada mesmo, né? O bicho urso era feito, ele botava era feito aquele saco de galinhagem marrom, que o bicho urso era mais marronzado, mas ficava um troço bem feito, bem organizado, né? Bem bonito mesmo. Mas o boi de mamão, mesmo jeito que eles faziam antigamente, eu faço agora. Eu não deixei mudar. E não vou mudar. É com sarrafinho, bambu e pano. E a cabeça de madeira trabalhada e revestida com espuma e pano. Para quê? Para não machucar as pessoas, não machucar a criança. Porque antigamente nós fazia com cabeça de boi de verdade. Ali. Então ali machuca. Por exemplo, os grupos de boi de mamão aqui das comunidades litorâneas, principalmente, eram de comunidades simples. Então, quando eles resolviam fazer o boi através dos líderes da região, que envolvia música, envolvia dança, envolvia a caracterização e tal, eles utilizavam os panos que tinham em casa, disponíveis. Podia ser um lençol velho, um lençol colorido, uma roupa, um pano de chita, como eles chamavam, né? E usavam o material que eles tinham disponível. Na FUCRE, hoje o NESC da época, nós éramos de um grupo de um curso superior, que tinha várias disciplinas, e no qual eu colocava, quando fazia a leitura do significado da representação do boi de mamão, eu dizia, gente, nós vamos trabalhar uma questão visual. Então vamos nos esmerar
para fazer o nosso melhor. Então nós usávamos muito brilho. Um dos componentes mais importantes do boi de mamão é a música, pois é ela quem orquestra a brincadeira. Eu tinha a cubana, nós tínhamos uma caixinha, tinha um surdão para quem não sabe, aquele tambor grandão, parece uma caixa d'água, né? Tinha o violão que o irmão Zé tocava, tinha o afoxé que a menina estava tocando ali, tinha o chocalho, era quase como uma banda. Vamos, moreninha, vamos até lá, vamos lá no Zé para ver meu boi brincar. Dependendo da escola que a gente ia, nós fomos cantar no Colégio Santíssimo Sacramento, a gente, vamos, moreninha, vamos até lá, vamos lá no Santíssimo para ver meu boi brincar. Depois, a nossa bandeira já está passando para identificar quem está dançando. Era tudo, foi coisa que foi mudada aqui, um falava uma coisa, outro falava outra, e a gente ia mudando, conforme as pessoas iam falando. É uma como o Zé falou, é improviso. Às vezes o cavalinho caiu, nós, onde está? O meu cavalinho caiu, ei, onde que eu... E assim a gente ia, entendeu? A gente ia improvisando e ia fazendo, né? Hoje já a idade chegou bastante, então deu uma mudada. O grupo, quando chegava para fazer as apresentações e tal, usava essa música, a letra e música. O dono da casa por Nossa Senhora, dai-nos de beber, senão nós vai embora. Para cada brincante, o boi de mamão significa algo diferente. Ele afeta as pessoas de jeitos diferentes, mas muito semelhantes, de modo que ninguém consegue esquecer a brincadeira do boi de mamão. Então é a recordação que a gente tem do passado e nunca vai sair da memória da gente, porque isso vai ficar gravado pro resto da vida da gente enquanto a gente andar aqui nessa terra. Jamais vou esquecer, porque isso a gente já brincou muito, passou horas boas, horas alegres nessa presença de boi de mamão, onde a gente se brincava, brincadeira sadia, a gente brincava, saía dali contente porque era coisa boa. E isso nós é uma pessoa que até hoje nós agradecemos pela pessoa que surgiu aqui no nosso meio. Hoje ele não está mais nessa terra, mas ele deixou um legado muito bom para nós aqui, que é esse tal de Antônio. Antônio se trata-se de D'Alenço. Mas esse criou muitas coisas aqui no bairro, que é uma pessoa que a gente nunca vai se esquecer e jamais vai esquecer. Investigando com o pessoal nas escolas, são vários fatores, as questões religiosas, as questões também étnicas, assim, que recaem sobre o trabalho do boi de mamão, né? Questões até ligadas ao preconceito ou à falta de conhecimento, né, da cultura popular brasileira e dessas raízes, da importância dessas culturas. Eu fui mapeando essas questões e também o fato de que alguns professores e professoras que fomentavam, que impulsionavam esses grupos, foram se aposentando, foram se encaminhando para outros lugares, mudando, né, de escola, mudando de região, enfim. E aí, por conta disso, esses grupos foram minguando e vários até se extinguindo, né? Essa foi nesse recorte aí dos últimos 15 a 20 anos, é isso que eu percebo aqui em Criciúma e região no que se refere a esses grupos de boi de mamão que funcionam nas escolas. Para mim, o boi é inexplicável. Olha aqui, ó. Então não tem, para brincar no boi, tem que ter coração. Nenhum grupo de boi de mamão do estado tinha estandarte. Hoje, todos têm um estandarte, têm uma identificação. Por quê? Porque nós introduzimos isso aí. Não tenho a questão científica disso, nunca pesquisei. Mas, se vocês forem
vê atualmente qualquer grupo de cantoria de reis e tudo tem um estandarte. E principalmente do boi de mamão. E na Unesc, na época, cada semestre do boi nós tínhamos um estandarte diferenciado, bordado em veludo, com o grupo se esmerava para fazer cada vez melhor, para superar o anterior, mas numa boa, né? Porque não existe boi de mamão sem essa relação comunitária, não existe. Não dá para criar um boi de mamão sem que tu passe por esse processo de construção coletiva. O boi de mamão, o evento, a brincadeira do boi, né? É uma relação com a vida, sabe? Fala de esperança, fala de alegria, fala de gerações que aprendem um com o outro. É um movimento brincante, que traz alegria, traz vida, ilumina o lugar por onde passa. Não tem. Quando você vê um cortejo, ou quando você vê uma apresentação, né? Laguna acontece muito isso. Recentemente a gente viu um cortejo do boi, e aí a gente vai atrás, não tem jeito, né? A gente vai atrás. Né? E aí, nas portas das lojas, não tem, vem todo mundo, e todo mundo brinca, e todo mundo ri, todo mundo, sabe, se encanta. Porque boi de mamão, a brincadeira do boi de mamão é um encantamento só. É isso, é o que mexe. A vida não tem sentido se a gente não tiver essas questões, né, de arte, de cultura, disso nos alimenta.